Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Estúdio Impulso para mais uma gravação de um tema interessante para vocês nessa relação empresa-empregado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva. E eu peço, somente se você gostou desse tema e do conteúdo de hoje, deixe seu like. E o tema de hoje é: a empresa pode instalar câmeras de segurança com imagem e áudio no ambiente de trabalho? Mas antes de nós discutirmos o tema, vamos passar a palavra para os nossos nobres colegas de trabalho. Marcão? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É um tema bastante controverso, né? Pode ferir princípios e que a gente vai discutir hoje. Princípios constitucionais. Exato, intimidade, né? Então, liberdade de expressão. Vamos bater um papo. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui. Enfim, os três, né? Os três juntos. Os três. Até que enfim, né? Oi, Emílio, prazer. Enfim, prazer, pessoal. Para quem não lembra, Emílio. Exato. Um tempo sumido. Estamos juntos e abordando um tema muito interessante. Então, para começar, vamos já responder essa pergunta de uma maneira mais geral. A princípio, pessoal, a empresa ela tem o dever e o poder de fiscalizar o ambiente de trabalho. Então, a empresa, a princípio, a gente vai aí falar algumas exceções, algumas restrições, alguns casos e a forma, mas a empresa pode sim instalar câmeras de segurança com imagem e som no ambiente de trabalho. Mas precisa do que, Marcão? Autorização. Então, e essa autorização a gente pode fazer de que forma? Bom, a autorização, então a empresa ela pode sim ter as câmeras no local de trabalho, né, captando som e imagem, né, desde que elas estejam em aparência, né, que sejam câmeras que você consiga notar que elas estão ali, e tem ali a autorização do funcionário. Como funciona essa autorização? Quando ele é contratado, ele pode assinar um termo de ciência, né? Ou no próprio contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho, ou alguma observação até na própria carteira de trabalho dele com essa autorização também é permitido, ou apenas uma folhinha, né? Uma autorização simples, consentimento, e lá registra lá na ficha do funcionário lá, também está tudo certo. Ou até a informação de que ele recebeu uma cópia do regimento interno e lá consta. E lá conste que a empresa lá possui, né, esse sistema de segurança dessa forma, né? Mas desde que fique bem claro isso para o obreiro, né, para o empregado. E aí, Emílio, eu vou perguntar assim, quais são os ambientes restritos que não podem ter essas imagens, esse áudio? Enfim, ambientes que não podem haver essas imagens ou a coleta dessas imagens são ambientes de lugar íntimo, vestiário, banheiro, refeitórios, que é um lugar de mais intimidade do funcionário, né? E aí uma questão controversa, que talvez eu pergunte e eu mesmo respondo. Se o funcionário se negar em assinar esse termo e falar que não concorda com essas imagens, será que a empresa aí não pode filmar ele no ambiente que ele está trabalhando, não pode filmar? Vai ter que borrar a imagem dele lá. Botar aquela tarjinha igual coloca nos patrocínios. E aí eu já respondo, não. Né? O empregado ele tem que submeter às regras da empresa. Né? Se a empresa tem o dever de fiscalizar e monitorar o trabalho, lógico, dentro do ambiente de trabalho, com aquelas restrições, o empregado não pode se recusar nem a assinar um documento, e mesmo se ele se recusar a assinar, a empresa não pode deixar de filmar o ambiente de trabalho na qual ele está prestando serviço. Tá? Então, esse aí é um ponto interessante e bem relevante. Uma outra dúvida bastante relevante. Enfim, resumindo, que a empresa pode fazer as imagens, captação de áudio, o empregado não pode recusar, ou não pode falar que não quero que eu seja gravado e monitorado. E aí vem a seguinte situação: a empresa ela pode utilizar essas imagens para qualquer fim, sendo que as imagens eram de propriedade dela? E aí, Marcão? Bom, boa pergunta. Bom, a princípio a empresa ela utiliza essas imagens, essas gravações para monitorar o trabalho e para fiscalizar segurança também
tanto da empresa quanto do próprio funcionário. Essa né? é a relação, né, no ambiente de trabalho entre os próprios colaboradores. Exato. Então, assim, a finalidade é essa. Agora, a empresa pode utilizar para qualquer fim? Não. Tá? Vou dar um exemplo. A empresa pode pegar aquelas imagens, por exemplo, lá da área de trabalho e fazer um vídeo promocional e divulgando a empresa, usando aqueles funcionários de garoto propaganda, assim por diante? Não, não pode. Né? Então, porque a finalidade dela, como a gente falou, fiscalizar e segurança. Uma questão promocional não seria permitido, estaria usando a imagem de um funcionário, né? De outro tipo de contratinho, exatamente. Seria algo totalmente diferente. Então, para responder a pergunta, não, a empresa não pode utilizar para qualquer finalidade. Ela tem que utilizar para o que serviu o propósito da câmera, que é fiscalizar e segurança. Agora, para outras coisas, tudo vai depender do caso a caso. Mas, para a finalidade de publicidade, por exemplo, já não poderia. Uma coisa que é relevante a gente falar as empresas têm muitas ações trabalhistas, né? Justa causa, às vezes tem uma agressão dentro do local de trabalho, uma ofensa, coisa nesse sentido, isso, algo assim. Então, às vezes, essas imagens, essas gravações, né, desses áudios, elas podem ser utilizadas na Justiça do Trabalho para a empresa comprovar alguma finalidade. Por exemplo, o senhor entrou falando que foi assediado. Às vezes as imagens e o áudio pode auxiliar a empresa a demonstrar que isso não existiu. Então, isso, ao meu ver, é uma utilização dessas imagens, desses áudios, de uma forma legal e justa. Até porque esse áudio e essa imagem são utilizados para fiscalizar justamente. Exatamente, para fiscalizar. Então, eu acho que, assim, pensando nessa hipótese, eu vejo totalmente provável e até muito relevante. Né? E até uma segurança para a empresa quando acontece uma situação que ela precisa comprovar que o fato não ocorreu daquela forma ou que não ocorreu. Às vezes a gravação e o áudio é a única meio de prova. Então a empresa. Às vezes é dentro de uma sala que tem poucos colaboradores. Né? Então, às vezes, quando você vai fazer uma justa causa, você não tem aquela testemunha, às vezes não tem aquela credibilidade. Uma gravação de um áudio, uma gravação de umas imagens, você consegue demonstrar tudo como foi feito na realidade, né? Realmente mostrar o que realmente aconteceu. Então eu acho isso pertinente. E aí eu pergunto da forma contrária. Aí você perguntar para você, o funcionário, ele pode solicitar essas imagens para utilização sem fins específicos, sem autorização judicial, sem nada? Bom, eu vou responder, solicitar ele pode. Obter é o contrário, né? Obter já é outro. Aí é outro problema. Para fins específicos, mediante autorização, talvez judicial, principalmente. É o mais correto. É o mais correto. Ele entrar mediante um peticionamento, requerendo aquelas imagens para determinado fim. Justificar o porquê, né? Exato. Envolvendo um crime, por exemplo. O Marcos falou aqui de crime, né? Às vezes ele presenciou algo que furtaram alguma coisa e ele viu. Para comprovar isso, ele pode solicitar, ou dele mesmo, ali dentro da empresa. Para esse fim, sim. Solicitar ele pode, né? Agora, a empresa vir fornecer de bel prazer, não. Então, sim, resumindo, ele pode solicitar, a empresa, a princípio, não tem obrigação de fornecer. Não, nenhuma. E se tiver uma ordem judicial, tanto num processo crime, civil ou trabalhista, aí a empresa é obrigada a fornecer essas imagens, né? Então é isso. Então, pessoal, acho que é isso, né? Fizemos aqui um apanhadão geral sobre a questão de utilização de imagens e áudio dentro do ambiente de trabalho. Sim. Resumidamente, a empresa ela tem o dever de fiscalizar, então, logicamente, ela pode fazer esse monitoramento, desde que seja dentro do ambiente de trabalho, com exceção de áreas que são privadas e íntimas, e a utilização delas só pode ser para alguns fins específicos e mediante aí uma ação judicial ou uma autorização judicial. Certo? Então, vamos fazer o inverso. Ele fala o tchau, depois o Marcos, depois eu. Pessoal, muito obrigado. Agradeço vocês e mais uma vez consegui estar aqui hoje. Prazer enorme novamente estar gravando com vocês aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. O problema não é estar aqui, o problema é fazer a sequência, né? O problema é que ele pula um, né? Então
tá aqui hoje é quase cumprir tabela, né? Vamos ver a próxima sexta-feira. Quando ele falta, acho que eu não fico falando críticas assim, né? Tudo É bem. chamado com a escola. Tá tudo bem. Então, né? Bom, pessoal, agradeço vocês a presença, né? A participação, né? E comentem, curtam o vídeo, compartilhem, tirem suas dúvidas. A gente está aqui para ajudar vocês. E aproveito para finalizar, um abraço a vocês e peço, se vocês não assistiram às nossas entrevistas que a gente está fazendo ao vivo, corre lá no nosso canal, ou aqui no nosso canal, né, que você está assistindo, procure lá os ao vivos, as lives, assistam às nossas entrevistas, estão sendo muito bem vistas, muito bem comentadas e espero que você também goste. Grande abraço, valeu, tchau, tchau. Deixa o like aí! Fomos!